Queridos discípulos, hoje falaremos sobre um assunto que transcende o tempo, uma verdade que se revela em cada momento, a cada respiração, a natureza da realidade e a maneira como nossa mente a cria. Sabemos que o budismo nos ensina que tudo no universo está interconectado. Não há separação entre o eu e o outro. Tudo o que existe está em um fluxo contínuo, em uma dança cósmica de causas e efeitos. Este princípio de interdependência, chamado de Pratyasamutpada, é fundamental para entendermos a verdadeira natureza do mundo. Nada no universo é independente. Cada fenômeno, cada ser está conectado a todos os outros de maneiras profundas e misteriosas. Como uma teia de aranha, onde se um fio se move, toda a rede se ajusta. Tudo influencia tudo. E isso, discípulos, não é apenas uma ideia filosófica. É uma verdade experienciada diretamente por aqueles que observam atentamente a própria mente e o mundo ao seu redor. Olhem para a natureza, para os elementos do céu e da terra, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que consumimos. Todos esses elementos, esses fenômenos, estão ligados. E nós, como seres humanos, estamos intrinsecamente ligados a esses elementos. Assim como as partículas no universo se conectam e se influenciam mutuamente, como ensina a ciência moderna, também em nossa prática espiritual, entendemos que tudo é uma rede de causas e condições. O que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, tudo tem um impacto no mundo ao nosso redor. Somos como uma pedra jogada na água, e as ondas que ela gera se expandem por todo o universo, e é justamente por isso que o budismo nos ensina a importância de observar a mente. A mente não é um mero receptáculo passivo de pensamentos, ela é criadora da realidade. A maneira como vemos o mundo, como interpretamos os eventos, como reagimos aos estímulos, tudo isso molda a nossa experiência de vida. Somos como o pintor que, com sua mente, cria as cores e formas de sua tela. Mas é importante saber que, assim como o pintor, nós também podemos alterar a nossa visão do mundo. No budismo, falamos muito sobre a vacuidade, shunyata. Isso significa que as coisas não possuem uma existência independente ou permanente. Tudo o que vemos, ouvimos e tocamos, tudo é vazio de uma essência fixa. Quando observamos algo profundamente, vemos que ele está em constante transformação, como uma onda no oceano que nunca permanece a mesma. A física quântica também nos mostra algo semelhante. Discípulos, no nível subatômico, a matéria não é sólida ou fixa. As partículas não têm uma localização determinada até que sejam observadas. Elas estão em um estado de potencialidade, flutuando entre múltiplas possibilidades. Este mundo de partículas quânticas nos lembra da impermanência da matéria, da constante mudança e da falta de uma essência permanente. Assim, a realidade que percebemos é apenas uma pequena parte do grande fluxo de causas e efeitos. De forma semelhante, nós, seres humanos, não somos entidades fixas. Nossa identidade, nosso eu, é uma ilusão, uma construção de nossa mente. Apegamo-nos a essa ideia de eu como se fosse uma coisa sólida e imutável, mas na verdade somos como uma nuvem, sempre em mudança. O eu que hoje identificamos como sendo nós mesmos não é o mesmo eu que éramos ontem, e não será o mesmo amanhã. Isso é a impermanência, anicca, uma das verdades fundamentais do budismo. Assim como as partículas estão em constante mudança no mundo quântico, nós também estamos em constante transformação. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo o que é nascido é destinado a se transformar, a se dissolver. Se compreendermos profundamente essa verdade, conseguimos liberar o sofrimento que surge do apego ao que é transitório e impermanente. E agora, discípulos, pensem na importância do observador. No budismo, nos ensinamos a observar a mente, a observar os pensamentos que surgem e desaparecem, sem nos apegarmos a nenhum deles. Quando observamos sem julgamento, podemos ver a verdade, que está além dos nossos conceitos e limitações mentais. A ciência quântica também nos fala do papel do observador. No famoso experimento da dupla fenda, as partículas agem de maneiras diferentes dependendo de serem observadas ou não. Isso nos diz que o observador, a consciência, desempenha um papel fundamental na criação da realidade. O ato de observar não é passivo, ele transforma o que está sendo observado. Da mesma forma, discípulos, quando observamos a realidade com atenção plena e sem distorções da nossa mente condicionada, começamos a perceber a verdadeira natureza das coisas. Vemos a interconexão entre todos os fenômenos e compreendemos que não somos separados do universo, mas sim uma parte dele. A nossa consciência não é algo isolado, mas uma expressão de todo o cosmos. Somos, em essência, como as partículas quânticas, interconectados e fluindo juntos na vastidão do universo. Portanto, queridos discípulos, nossa prática não é apenas sobre meditar e buscar o silêncio interno. É também sobre entender profundamente a natureza da realidade, que ela é interconectada, impermanente e em constante
constante mudança. E mais importante, é sobre perceber o papel da nossa mente em moldar a nossa experiência de vida. Quando compreendemos isso, nos tornamos mais conscientes de nossos pensamentos e ações, e podemos viver com mais sabedoria, compaixão e clareza. Lembrem-se, ao olharem para o mundo, saibam que tudo está em fluxo, que a realidade que vocês percebem é moldada pela mente. E assim como o observador que altera o comportamento das partículas, sua percepção do mundo pode alterar sua experiência de vida. Portanto, sejam mestres de sua própria mente e, com isso, mestres do universo. Agora vamos explorar as semelhanças entre o budismo e o espiritismo, duas doutrinas essenciais dentro das tradições espirituais. O budismo e o espiritismo são duas doutrinas espirituais que buscam a evolução do ser humano, mas possuem origens, conceitos e abordagens distintas. Enquanto o budismo nasceu na Índia, há mais de 2.500 anos, com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, o espiritismo surgiu no século XIX, na França, através das obras codificadas por Allan Kardec. Ambos têm como princípio fundamental a evolução da alma, mas diferem em suas concepções sobre Deus, reencarnação, karma, mediunidade e propósito da existência. Uma das diferenças mais marcantes entre as duas doutrinas é a visão sobre Deus. O budismo, especialmente em suas formas mais tradicionais, não centraliza sua filosofia na existência de um Deus criador e pessoal. Para os budistas, a ênfase está no autoconhecimento, na iluminação e no fim do sofrimento por meio do desapego. Já o espiritismo acredita em um Deus único, soberanamente justo e bom, que rege o universo através de leis imutáveis. Para os espíritas, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ambas as doutrinas acreditam na reencarnação, mas a forma como a interpretam é distinta. O budismo ensina a existência do samsara, o ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento, onde o karma, ação e consequência, molda as experiências futuras de cada ser. O objetivo final é alcançar o nirvana, um estado de libertação e iluminação que rompe esse ciclo. No espiritismo, a reencarnação é vista como um processo educativo, no qual os espíritos voltam à Terra para aprender e evoluir moralmente até atingirem um estado de perfeição relativa. O karma, no espiritismo, é compreendido como a lei de causa e efeito, onde colhemos o que semeamos em diferentes encarnações. Aqui o espiritismo se destaca como uma doutrina que aceita e estuda a comunicação com os espíritos desencarnados. A mediunidade é considerada uma faculdade natural do ser humano e pode ser usada para fins esclarecedores e educativos. Já o budismo, apesar de reconhecer a existência de planos espirituais e de entidades sutis, não enfatiza o contato direto com os mortos. Seu foco está mais na elevação do próprio espírito através da meditação e do despertar da consciência. Tanto o budismo quanto o espiritismo pregam valores como compaixão, amor ao próximo, desapego e ética na conduta. Ambos ensinam que as ações de hoje influenciam o futuro do espírito e que a busca pela verdade deve ser feita através do autoconhecimento e da prática do bem. No entanto, o budismo se baseia em práticas como a meditação, os preceitos morais e o desapego do material, enquanto o espiritismo enfatiza o estudo, a caridade e o aprimoramento do espírito por meio do trabalho no bem. Agora, para concluir, embora sejam caminhos diferentes, o budismo e o espiritismo compartilham a ideia de que a vida não se resume ao mundo físico e que a evolução espiritual é um processo contínuo. O budismo busca a libertação do sofrimento através do desapego e da sabedoria, enquanto o espiritismo propõe a evolução moral através da reencarnação e da caridade. Ambas as doutrinas oferecem ensinamentos valiosos para aqueles que buscam um propósito maior na existência. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário sobre o que pensa sobre essa interconexão. Obrigada por assistir.